Bem, senhores, vamos ao nosso terceiro vídeo sobre dicas do CC na equação da reta. Para esse, vamos iniciar com a equação da reta dados um ponto e o seu coeficiente angular. Então, para você calcular a equação de uma reta que passa pelo ponto A, menos 1, menos 5, e possui o m igual a menos 3, é só, gente, você usar praticamente a definição do coeficiente angular. Você usa aqui um ponto genérico qualquer, coordenadas x, y, e usa a definição do coeficiente, diferença das ordenadas dos dois pontos, vamos incluir aqui o A, pela diferença das abscissas. No nosso caso, ficamos com y menos a ordenada A é menos 5, sobre x menos a abscissa A menos 1. Então, eliminando aqui o parênteses dos dois casos, ficamos com y mais 5 sobre x mais 1, igual a menos 3. E aí, turma, fazendo aqui o produto dos meios igual a produto dos extremos, ficamos com y mais 5 igual a menos 3x menos 3. Trazendo menos 3x menos 3 para primeiro membro e operando com 5, né? No caso 3 mais 5, a equação fica a ser 3x mais y mais 8 igual a 0. Então, gente, aí como você determinar a equação, no caso geral, de uma reta da qual você dispõe de um ponto e o seu coeficiente angular. Um reforço para o caso. Calcular a equação dessa reta R, que já temos aqui um ponto que é o menos 3, 2, e o seu coeficiente. Então, gente, novamente vamos usar aquela regrazinha. Diferenças ordenadas, diferença das abscissas, valendo o nosso m, que é o coeficiente angular. Usando quem é quem? Ficamos com y menos 2 sobre x menos menos 3. Mando aqui esse menos menos 3, passa a ser mais. E aqui meios extremos, né, gente? Ficamos a depender de 3y menos 6 igual a menos x menos 3, né? Que está multiplicado por menos 1. Cuidado aqui, ó. Trazendo x menos 3, menos x menos 3 para primeiro, a nossa equação da reta R fica a ser x mais 3y menos 3 igual a 0. Aqui a temos. Bem, gente, vamos agora a uma outra pergunta. Qual é o valor de B? Esse ponto B, gente, é um ponto da reta R, né? Ó. Se ele é um ponto da reta R, nós temos que ele pertence a essa reta. Se ele pertence, não tem problema. No lugar do x, você usa a sua abscissa, que é o 2. No lugar do y, você usa a sua ordenada, que é o b. E aí, gente, arrumando essa equaçãozinha, ó, ficamos com 3b menos 1, né, 2 menos 3, igual a 0, né? 3b menos 1, sendo 0, o b, isolando o valor de b, é 1/3, que é, no caso, a ordenada do ponto B, que é o pedido do problema. Gente, vamos à equação reduzida da reta. Para você encontrar ou determinar a equação reduzida de uma reta, você partindo, digamos, da equação geral, com o b coeficiente y diferente de 0, é só você isolar o termo em y. Isolando o termo em y, passamos o ax e o c para segundo membro, dividindo essa equação por b, ficamos assim. E aí, gente, trabalhamos com a reduzida nessa forma, onde esse m é o menos a sobre b, que é o nosso coeficiente angular, e esse n é o termo independente na equação reduzida da reta, lá no segundo membro, bem claro, é denominado o coeficiente linear da reta. Então, o m, coeficiente angular, é o coeficiente de x, e o n, que é o coeficiente linear, que por sinal é até a interseção, a ordenada da interseção do gráfico da reta com o eixo y, é denominado de coeficiente linear da reta. Um probleminha a respeito: se nós temos que chegar à equação reduzida de uma reta da qual nós temos o coeficiente angular e o linear, gente, é só você lembrar. Equação reduzida é y igual a mx mais b, mais n, né? Desculpe. O menos 3 é o nosso m, ó, coeficiente angular, e o menos 1 é o termo independente, no nosso caso, é o linear, né? Que está valendo menos 1. Então, y menos 3x menos 1 é a equação reduzida dessa reta.
Vamos agora a um outro interessante e simples. Qual o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta y igual a 3x menos 7? Olha, a gente já sabemos, o coeficiente angular na equação reduzida é o coeficiente de x e o linear é o termo independente. O m, no nosso caso, é angular 3, linear menos 7. Determinar o coeficiente angular e o linear da reta está apresentado na equação geral. Vamos aproveitar aqui e fazer de uma maneira que você chegue de uma equação geral a uma reduzida. Então, o primeiro passo é você encontrar, ou melhor, isolar o termo em y, no caso 3y. Passamos o 2x e o menos 1 a segundo membro. Cuidado, tem que trocar a sinalização deles. E aqui, gente, o que você faz? Divide a equação pelo coeficiente do y. No caso, ficamos com y igual a menos 2/3 de x mais 1/3. E esse aqui nada mais, nada menos é o angular, né? O menos 2/3. E o linear é 1/3. Gente, a equação segmentária da reta. Se porventura você tenha o gráfico de uma reta e desse gráfico você disponha o ponto interseção com o eixo x, em outras palavras, abscissa interseção, ó. E bem como o ponto interseção com o eixo y, ou a ordenada interseção, como se apresenta a equação segmentária, segmentos da reta. A abscissa, ou seja, o x, possui como denominador a abscissa interseção, diferente de zero, no caso aqui o ponto P, ó, fica x sobre P, mais ordenada y, vai chamar quem? Y sobre Q, igual a 1. Então, gente, x sobre P mais y sobre Q igual a 1 é denominado, é considerada a equação segmentária da reta. Vamos aqui um pequeno treino. Pedido a equação segmentária dessa reta R. Nós temos, ó, que ela intercepta-se com o eixo x em 2, abscissa 2, e em y na ordenada 3. Podemos então trabalhar em termos de pontos. Abscissa, a ordenada 3, ficamos com o par ordenado 0,3, chamando de A, e o ponto B, abscissa interseção, né? 2, 0. Ordenada interseção, 0,3, abscissa. Bem, gente, uma das maneiras para a gente treinar também aqui um pouco, vamos determinar a equação geral primeiro da reta. Para isso, trabalhando com a igualdade dos coeficientes AP, o PA e AB, né? Diferença das ordenadas pela diferença das abscissas em igualdade desses dois coeficientes. Então, x menos 0, desculpa, y menos 3 sobre x menos 0. AP e o AB. Vamos ficando com 3 menos 0 sobre 0 menos 2. E aí, gente, fazendo essa expressãozinha, calculando a expressão, chegamos à geral, né? Já fizemos algumas vezes esse cálculo aqui, por sinal. Bom, mas a nossa meta é chegar a segmentário. O que você faz agora? Primeiro, quando você determinar a geral, você deixa lá o termo independente lá no segundo membro. Para quê? Você vai tomar a equação e dividir todinha por ele, ó. Dividimos a equação 3x mais 2y igual a 6 por 6. Quando você faz isso, você agora vai ter que chegar só a x aqui, ó. Então, você divide a fração em x, ou do x, pelo coeficiente de x, no caso, divide por 3, ó, tanto numerador como denominador. Ficamos com x sobre 2. A fração y, ou do y, nós dividimos essa fração pelo coeficiente do y, no caso, por 2. Ficamos, então, com y sobre 3. E 6 dividido por 6 é 1. Gente, essa é a equação segmentária da reta. Que nós queremos, poderíamos ter feito de vez. Ó. Ficaria apenas x sobre 2, que é o intercepto da fração com o eixo das abscissas, né? Ó. X sobre 2 e também y sobre 3, que é a ordenada interseção. Seria a maneira mais fácil. Mas fizemos assim para que, se você tiver a equação geral e chegar à segmentária, está aí como você proceder. No mais, gente, deixamos essas 7 questões para vocês com gabarito.
E no mais, senhores, bons estudos, valeu, até a próxima.